Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem profundo e, claro, muito delicado. Como é que a doutrina espírita, lá codificada por Allan Kardec, enxerga as consequências espirituais da interrupção voluntária da própria vida? É uma jornada que nos faz refletir sobre o propósito da dor e o verdadeiro significado da nossa existência. Então, a grande pergunta que fica no ar é: o que acontece com a alma depois desse ato tão extremo? Bom, resposta, segundo os escritos espíritas, passa longe da ideia de um fim, de um game over. Na verdade, ela aponta para uma jornada de continuidade e principalmente de consequências diretas. Para a gente começar a entender isso, a gente precisa pegar um conceito que é a base de tudo no espiritismo. A vida aqui na Terra não é um acidente, não é por acaso. Muito pelo contrário, ela é vista como uma missão. Antes de continuar, eu queria pedir para vocês um esforço. Façam o seguinte esforço de razão. Pensem no que vocês já ouviram sobre isso no movimento espírita. Pensem no que vocês já ouviram falar. Sobre a questão de que tudo que a gente sofre aqui é porque a gente está pagando alguma coisa, do que acontece com aquele que cometeu a morte voluntária, né, o suicídio, etc. O que acontece com ele no pós-morte? O que acontece com ele numa nova vida? Tem muitas coisas que afirmam por aí. Pensem nisso. A gente vai ouvindo aqui o vídeo e conforme vocês forem despertando, eu ouvi tal coisa, mas aqui tá diferente, vão colocando aí pra gente ir dialogando, tá? Uma oportunidade de aprendizado que o nosso próprio espírito escolhe antes mesmo de nascer. Certo. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Sabe a dor, as dificuldades, as angústias do dia a dia? Segundo essa visão, nada disso é aleatório. São provas, são testes que o espírito elegeu como necessários para a própria evolução. É quase como se, antes de entrar na escola da vida, a gente escolhesse as matérias mais difíceis para poder acelerar o nosso aprendizado, sabe? E olha, essa citação de O Evangelho segundo o Espiritismo deixa isso muito claro, né? A ideia é que, lá no plano espiritual, a gente tem plena consciência da nossa força e escolhe os desafios que, naquele momento, a gente acredita que é capaz de superar. Tá, mas por que escolher provas tão difíceis? Segundo a doutrina, os motivos são vários. Isso aqui é muito importante já. O que o movimento espírita diz? O que o movimento espírita diz sobre isso? Tudo que você sofre aqui é porque você está pagando um débito de vida passada. Isso é falso. Estou sempre falando. O movimento espírita descartou a ciência espírita. Tá? É falsa essa ideia. Essa ideia de que tudo que a gente passa aqui é porque a gente está pagando débito de vida passada, isso vem da ideia da queda pelo pecado. Da ideia de Rustem, que a gente só encarna porque a gente pecou, porque a gente errou. Então a gente é submetido a um castigo. Essa é a ideia de Rustem. Essa não é a verdadeira proposta, não é a verdade que o Espiritismo demonstra. Tá? Então, tem essas várias razões aqui. Eu estou sempre falando para vocês também isso. E lembrando, esse vídeo aqui, gerado por inteligência artificial, foi gerado sobre toda a obra de Kardec, a obra original, não adulterada, tá bom? Bom dia, Márcia. Pode ser para espiar erros de vidas passadas, pode ser para aprender lições que são essenciais para o nosso crescimento, ou para desenvolver a fé, a resignação. Acima de tudo, é um teste para a nossa força moral. Então, assim, o que é expiação? A expiação é o esforço voluntário do espírito que se afastou do bem, ele desenvolveu uma imperfeição ou imperfeições pela sua própria vontade. Ele repete o erro porque ele quer. Não é só errar. Errar, todo mundo erra, mas ele repete o erro porque ele quer. Isso faz com que ele desenvolva uma imperfeição. Essa imperfeição se torna um hábito adquirido. E ele começa a repetir aquilo como algo automático. Isso atrapalha a vida dele, isso torna ele infeliz. Por quê? Ele se afasta do bem, ele só se preocupa com os próprios vícios, apegos e tudo mais dele. Tá? Resumidamente. Ele sofre porque a consciência dele está gritando, está falando, você está errado, cara, você está errado. Mas o vício, o mau hábito está ali. Quando ele finalmente... além do sofrimento do remorso, ele se arrepende, ele fala, eu entendo, a culpa é minha,
eu sei que eu me desviei e eu quero voltar ao bem, ele escolhe então uma vida com provas visando a superação. Isso é a expiação. Então a expiação não é imposta. Ela é imposta pela lei divina, mas ela não é imposta individualmente como um castigo, entende? Quando o espírito não escolhe e ele encarna mesmo assim, é porque ou ele não tem condição de escolher no começo, porque ele não tem conhecimento, ou porque ele está tão afundado nas suas próprias imperfeições que ele não pensa mais, ele não raciocina, então ele perde a capacidade de escolher. Ele encarna mesmo assim, vai lidar com dificuldades, mas isso não é uma expiação, tecnicamente, tá? É uma vida que vai, eventualmente, uma ou mais vidas que vão acabar trazendo ele de volta, né, ao raciocínio. Totalmente diferente da ideia propagada no movimento espírita, exatamente, tá? E, inclusive, amigos, se você quiser até subir por áudio aí, depois comentar um pouquinho, você fala, tá? Fica só eu falando e hoje eu não tô com a voz das melhores. Então, essa é a expiação. Só que a gente tá aqui na matéria e a gente sofre as dificuldades inerentes da matéria. Nem tudo que a gente sofre aqui a gente escolheu. Nem tudo que... desenvolver um câncer. Não necessariamente a pessoa escolheu aquilo. Faz parte. A gente está exposto aos elementos, a gente está exposto ao que a gente consome, ao que a gente se alimenta, a diversas coisas. Tudo acaba sendo uma prova, porque este planeta suscita esse tipo de ocasião. E aí vem a questão do teste da força moral. Eu desenvolvi um câncer, eu não planejei passar por isso. É uma prova. Como é que eu vou lidar com essa prova? Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou aprender disso? Como é que eu vou lidar com as pessoas que estão ao meu redor? Entende? Como é que eu vou buscar superar isso? Ou eu vou me submeter, me jogar, me prostrar? Certo? Vamos continuar. Cada desafio se torna, assim, uma ferramenta de progresso. Ok. Então, se a vida é uma missão planejada, como é que a interrupção voluntária entra nessa história? Lembrando, né, a vida é uma questão planejada, desde que o espírito tenha capacidade para isso, e planejada em sentido geral. Como eu acabei de dizer, né, o espiritismo demonstra nem tudo que a gente passa a gente planejou. Tem coisas que fazem parte da gente estar aqui. Eu posso estar distraído, eu posso estar num pico de emoção descontrolada, porque eu não me controlei, eu não busquei fazer isso, e eu saio louco no meio da rua porque eu tô, sei lá, com uma raiva maluca. Eu não olho, um carro vem, bate e me mata. Faz parte. Eu estou sujeito a isso, né? Assim como eu estou sujeito a não ouvir a voz da razão, passar de noite por um lugar que é ruim, sozinho, sem tomar cuidado, e aí de repente sou assaltado, eventualmente sofro violência e posso até vir a ser morto. Eu não escolhi passar por aquilo, isso é uma opção do outro. Mas eu também não... posso ou não, né, gente? Pode ser parte culpa minha ou não, no sentido disso, né? Fundamentalmente é uma escolha do outro o crime, né? Então não tem nada a ver com estar pagando qualquer coisa. Nana, quando desencarna, o outro já reencarnou, a gente sabe... desculpa, eu não consegui entender. Se você puder reformular, tá? Pois é, ela é vista como uma quebra radical desse plano, uma transgressão a uma lei fundamental do universo. E quando a doutrina fala em lei divina, não é para a gente pensar num código religioso cheio de regras, mas sim nas leis da natureza que governam a existência. A interrupção da vida iria contra a lei de conservação, que nos impulsiona a preservar, e contra a lei do progresso, que incentiva a gente a evoluir através das provas. Aí vem a Igreja Católica, o pensamento que está dentro dos dogmas, que diz que esse seria o crime supremo e que não há perdão para ele, né? Isso está no ambiente católico, isso está no ambiente religioso dogmático. Isso também está muitas vezes no próprio movimento espírita. Tem muito espírita que não estudou, que acha que isso é um crime supremo, que quanto a isso é uma coisa assim que, embora, né, a consciência lute ali, porque não, tá, eu entendo, o espiritismo mostra que existe a reencarnação e vai ter o progresso, mas ao mesmo tempo é um crime muito grandioso, então o
O castigo para isso tem que ser muito gigantesco. De fato, as consequências desse ato, são sim pesadas, só que essas consequências são variáveis. É isso que Kardec mostra no Céu e Inferno. Não existe um código penal que impusesse uma pena genérica para qualquer tipo de delito, entende? Ela é variável conforme a consciência do indivíduo que fez aquilo. E depois eu vou pegar alguns casos aqui para mostrar para vocês. O ponto crucial, então, é que esse ato é considerado uma deserção. A imagem é forte. É como um soldado que abandona o seu posto no meio da batalha. O problema é que a batalha, ou seja, a prova, não desaparece. Ela é apenas adiada. E os relatos indicam que ela retorna, muitas vezes de uma forma ainda mais intensa no futuro. Pedir para vocês irem fazendo um paralelo com o que vocês ouviram, com o que o movimento espírita fala e com o que a gente está vendo aqui, para a gente poder elaborar um diálogo aqui, tá bom? Para vocês irem colaborando com isso. E nesse ponto, o que o movimento espírita vai dizer? Que se você fez isso aqui, você vai para o vale dos suicéteras. Você desorganiza o seu perispírito e você vai nascer numa próxima vida com imperfeições físicas, com deficiência mental, com coisas assim. E essa falsa ideia generalizada cria junto com aquela ideia, né, de ação e reação, lei de causa e efeito, que na verdade não é uma lei, é um axioma científico, vai criar na cabeça das pessoas o seguinte pensamento: vejo uma pessoa deficiente, logo ela é um suicétera da vida passada. Para quem já viu, o próprio Chico Xavier fez essa afirmação numa entrevista com a Hebe. Tá aí facinho para todo mundo encontrar. Isso é falso, tá? Mas ele diz, os espíritos dizem que acontece isso, e ele repetia, porque ele não tinha esse conhecimento, tá? E é aqui que a jornada da alma chega num momento talvez o mais dramático de todos. Aquela expectativa de encontrar paz, silêncio ou simplesmente um nada é confrontada com uma realidade espiritual chocante e muito dolorosa, como é descrito nas comunicações com os espíritos. Aqui é que entra o ponto fundamental. O espiritismo verdadeiro, ele não vem para colocar medo na nossa cabeça, porque o movimento espírita lida com o medo. Não, você está pensando nisso? Você está com essas ideias de tirar a sua vida? Não. Você vai para o vale do suicéteras, você vai isso, você vai aquilo, na próxima vida você vai... Existem consequências, a gente tem que conhecer quais são essas consequências. Não para lidar pelo medo, porque o medo, principalmente quando esse medo está querendo ser imposto numa incerteza, a pessoa que está com isso na cabeça, ela já está com medo, ela já está desesperada, ela já está com incerteza. E se o movimento espírita, né, não dá respostas claras, para ela tanto faz. Eu estou sofrendo aqui, eu vou sofrer lá desse jeito, tá, tanto faz, pelo menos aqui para de sofrer material aqui. Porque a ideia que se coloca é que é um sofrimento exterior. Agora, vem o espiritismo verdadeiro e demonstra que quando a pessoa comete o suicétera, é uma questão de sofrimento interior. Em primeiro lugar, o remorso. E esse remorso vai estar ligado a quais pensamentos? Primeiro, o de desistência. Por quê? Eu estava passando por uma dificuldade, uma prova, mas aí eu fiz isso. E eu sei que eu estou errado. Eu olho para trás e eu vejo o quê? Eu me coloquei naquela condição pelas minhas próprias escolhas, e aí eu fui fraco e não soube lidar com isso. Isso traz um remorso. Ou eu tinha escolhido passar por tais coisas nessa vida porque isso seria super importante para mim como espírito, para superar certas coisas. Vencer essa prova para mim seria fundamental. E eu, às vezes, de novo, muitas vezes, né, de novo, sucumbi, não quis seguir em frente, não quis suportar, não quis confiar na bondade divina. Me fechei em mim mesmo, fui egoísta, fiz isso não pensando nos outros que dependiam de mim, não pensando no bem que eu podia fazer para os outros.
não pensando nos outros que vão sofrer, que estão sofrendo por aquilo que eu fiz. Então, tudo isso, com as inúmeras possibilidades, traz um sofrimento muito grande, vamos recolocar, um sofrimento maior ou menor, de acordo com as consequências, de acordo com o estado de consciência da pessoa. O indivíduo pode cometer esse ato num estado de loucura, num estado de obsessão, de subjugação, de possessão. Então, ele não tinha um controle sobre o que ele estava fazendo. Ele tem uma responsabilidade inicial, num caso de obsessão, possessão, tudo mais. Mas ele não tinha mais controle sobre aquilo. Em quem recai a culpa maior? Aquele que fez ele cometer aquilo. Entende? Num caso de loucura, é uma questão que o espírito não estava pensando. Então, entende? É diferente. Por isso a gente não pode ficar com essa generalização de que a pessoa fez tal coisa, do outro lado ela vai sofrer exatamente dessa maneira. Tá? Mas tem uma coisa mais ou menos genérica, sim, que a gente vai passar por aqui, tá bom? Will, gratidão por muitas dúvidas sendo sanadas com esse estudo, eu que agradeço. E como eu sempre digo, tá lá na obra de Kardec que ninguém estuda, né? Eu também não estudava. Nana, passei por muitos dilemas e minhas irmãs não são muito chegadas a mim. Umas até dizem me odiar. Seria consequência de vidas passadas e só comigo? Nana, essa é mais uma generalização que o movimento espírita faz sem conhecimento de causa. Por quê? Pode ter uma... Desculpa aqui pelo... Pode ter um efeito de uma vida anterior, de que você já nasceu com esses espíritos e vocês vieram juntos de novo, não para resgatar débitos, não para isso, mas para estar ali juntos no exercício e tentar superar dificuldades que vocês mesmos escolheram estar juntos. Pode ser. Pode ser também que você seja um espírito estranho nessa família. As pessoas acham, o movimento espírita afirma, que necessariamente a gente sempre renasce com os espíritos familiares. Se fosse assim, a gente nunca cresceria nas nossas ligações espirituais. Para o movimento espírita, se você casou com uma pessoa, essa pessoa necessariamente era de um passado seu. Isso é falso. E inclusive na família, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritas não estudam, né? Só fica lendo ali passagem, está ali demonstrado. Existem os espíritos que nascem numa família e não conhecem aquela família. Então você pode ser uma pessoa, um espírito desconhecido, e você escolheu nascer ali. Eu estou dando possibilidades, tá? Não sistematize. Você eventualmente escolheu nascer ali porque você falou, pô, essas pessoas aqui, sabe, esses espíritos estão lidando com tantas dificuldades, eu quero nascer ali. Vai ser bom para mim porque eu vou aprender, eu vou exercitar paciência, não sei mais o que, não sei mais o que lá, e vou tentar ajudá-los. Pode ser. Pode ser que você estivesse já nesse núcleo de familiar, né, dessas relações espirituais, e ali outros espíritos, 1, 2, que são irmãos, nascem ali porque viram naquilo uma oportunidade de aprendizado. Só que aí vem a questão justamente do hábito adquirido. Se eles adquiriram hábitos ruins em vidas anteriores, muitas vezes é difícil superar esses hábitos. Por isso, mais uma vez, que o estudo do Espiritismo é tão importante, porque ele nos permite entender o porquê superar esses hábitos, por que nos esforçarmos para isso, tá? Bom, vamos continuar. E aí, ó, é muito estranho, mal me dão atenção, sempre ajudei todas elas. Que bom, você fez o que você acreditou que era correto por livre e espontânea vontade. É isso que importa. Não significa que, quando uma pessoa trata a gente mal, a gente vai manter ela dentro da nossa casa. É complicado, tem hora que é necessário, tá bom, ó, aqui é o seu limite, parou aqui, né? Mas, sendo possível, sendo necessário, você age conforme a sua consciência, o dever moral, e você ajuda e você oferece o que for possível, entende? De repente, é que eu não sei como é que a cabeça, né, vai muito de... Mas de repente, numa ocasião,
olha, independente de qualquer coisa, eu sei que eu estou aprendendo algo aqui que está me fazendo muito bem. Por que vocês não querem estudar também? Olha, tem esse livro aqui, ó, O Céu e o Inferno, da editora Mundo Maior, né, gente? Edição não adulterada. Ah, você não quer estudar? Não, não quero saber disso, vai pro inferno você? Bom, fiz minha parte. Entende? Nana, aí, só uma coisa importante, tá? É que é para todos isso aqui. Falou, né, dessa ideia de fazer uma regressão. Deixa essas ideias de lado, Nana. Esse negócio de regressão, gente, tem muita gente fazendo isso por dinheiro, de maneira errada, não sabe o que está fazendo. Vai que você desbloqueia uma memória que não era para você ter. Entende? Vocês precisam pensar. Vai que você relembra que na vida passada o seu marido de hoje, na verdade, foi seu filho, foi sua mãe, sabe? E aí você queira toda uma loucura na sua cabeça. Pior, se isso não for uma memória verdadeira, é uma questão ali provocada pelo erro, né, de lidar com isso. O esquecimento, ele é fundamental, ele é importante. É como se fosse uma página em branco, tá? Então, o que a gente precisa fazer é entender para lidar melhor com a vida de hoje. É isso que importa, não importa o que ficou no passado. Vai que você lembra que na vida passada você é que fez uma coisa muito errada para elas. E aí isso vai ficar na sua cabeça e pode te atrapalhar muito, tá? Marco falou, quando saí da igreja católica como sacerdote, fui estudar na casa espírita, mas eu debatia muito lá. Provavelmente te calaram, né? Se você estuda a ciência espírita nas obras de Kardec, você está num caminho ótimo. E quando a gente começa a perguntar, né, a questionar dentro do ambiente espírita, eles realmente, espírita, do movimento espírita, do centro espírita, que não é espiritismo, eles bloqueiam, eles fazem apostasia. Né? Pesquisem aí o que é apostasia e vocês vão ver que eles fazem mesmo, tá? O amigo aqui, ó, Senda de Kardec, está falando, estude Kardec. Se precisar de ajuda, conte comigo. Aí, gente, a gente está aqui para se ajudar, né? Vamos continuar aqui? A expectativa é quase sempre a mesma, né? O fim imediato da dor, o nada, a fuga total dos problemas. Mas a realidade descrita é exatamente o oposto. Em vez de alívio, o espírito encontra um estado de perturbação, de confusão, que pode durar muito, muito tempo. A consciência não só continua, como se intensifica. E aquela ligação com a matéria, com os problemas que ficaram aqui, persiste de uma forma bem angustiante. Eu vou parando, vou retomando aqui para comentar aquilo que a gente já estudou da ciência espírita e depois eu vou tentar mostrar para vocês de onde eu estou tirando isso, tá bom? Mas essa realidade, essa perturbação, todo mundo passa por um estado de perturbação no pós-morte, que é como se fosse quando você acorda de um sono. Né? Um sono meio pesado, você acorda meio assim, onde é que eu tô, o que está acontecendo? Tem pessoas que passam por essa perturbação muito mais rápido, tem pessoas que passam por isso muito mais longo, de acordo com o seu apego à matéria, a certos sistemas, tá? E aí tem uma questão que Kardec demonstra na segunda parte do Céu e Inferno, da editora Mundo Maior, edição não adulterada. Lá no passamento, que é o quê? Os nossos laços perispirituais, ou seja, aquilo que está entre o nosso espírito e o nosso corpo, né? É o perispírito que faz essa ligação, ele se liga célula a célula ao nosso corpo. Quando a gente passa por uma doença, essa ligação vai sendo desfeita. Quando a gente vai envelhecendo, lá no finzinho, essa ligação vai sendo desfeita, ela vai se tornando mais tênue. Quando você comete a morte voluntária, você está em plena ligação, não houve um enfraquecimento. Isso vai fazer com que o desencarne seja mais difícil. Isso também, se alguém aí pensou, então num caso de acidente, sim, então num caso de acidente, essa ligação também está um pouco mais difícil de ser desfeita. É por isso que quando eu passo por um acidente na estrada, eu vejo ali que houve um óbito, eu faço uma prece por aquele espírito. É importante, tá? Mentalizar aquele espírito, fazer uma prece buscando ajudá-lo nesse desligamento. No caso desse que cometeu o suicídio, etc., aí é que vem a questão.
Porque vem todo o remorso junto com o fato de não ter enfraquecido esses laços. E isso suscita, faz com que ele fique mais tempo ligado àquele corpo, mesmo com as células já mortas. É como se o perispírito continuasse ali saturando aquele corpo. E é por isso que o Suit Cetera vai dizer muitas vezes, quando evocado, que ele sente os vermes roerem. Não está roendo o perispírito dele, mas ele ressente aquela repercussão. Como se você estivesse na beira de um lago ou de um rio, passa lá um barco, né? Faz aquela perturbação na água e você ressente aquilo na beira. Ela vai chegar até você e você ressente, tá? Só para fazer uma imagem mais ou menos. Aí tem outra questão. Quando a gente está aqui na matéria, a gente conta com tudo isso aqui. Nós temos com quem conversar. Nós temos algo para se distrair, nós podemos sair, ver um filme, podemos passear, podemos nos distrair daquilo que muitas vezes está no fundo do nosso pensamento, provocando remorso, a gente vai se distraindo. No mundo espiritual, quando há remorso, o espírito fica concentrado naquilo, ele não consegue se desconcentrar daquilo. E mais, obrigado, amigo aí, Sayonara. Sayonara, né? E mais, há uma indicação, conforme os estudos de Kardec, de que os bons espíritos, inclusive, nos suscitam a ficarmos nesse estado. A gente viu o estudo aí da Revista Espírita de fevereiro de 1860, do artigo História de um Danado ou de um Condenado, onde ele tinha assassinado o irmão e a esposa 200 anos antes, e ele ficou ali na casa onde ele tinha feito aquilo. Ele não conseguia sair dali. Quando ele tentava sair dali, tudo que ele via ao redor era escuro. Era nada, nem ninguém. E ele ficava ali naquele ambiente. Por quê? Porque aquilo era importante para o remorso, para ele se colocar frente a frente com o que ele fez e raciocinar sobre aquilo, tá? Eu vou demonstrar isso depois, tá bom? Na doença, então, a pessoa vai sendo preparada, por isso muitos têm sensação de paz nos últimos dias? Sim, só que, mais uma vez, depende de como a pessoa lida com isso. Aquele que passa por esse processo de maneira tranquila dentro do sofrimento físico que às vezes está ali, mas eu quero dizer tranquila moralmente, né? E ela passa por esse processo e tal, vai havendo um desligamento. Só que existem aqueles que passam por isso de maneira truculenta, de maneira apegada, com medo do mundo espiritual, com medo do nada, porque ele não conhece, ele acha que ele vai sumir, que ele vai desaparecer. Então tem várias coisas que impactam nisso também, tá? Gente, o conhecimento que a ciência espírita nos permite é fundamental, é maravilhoso. A gente estava estudando essa semana justamente isso, um caso de um espírito ali que demonstra que o conhecimento para ele foi importante, importantíssimo. Outros que não conhecem lidam de maneira diferente, tá? Vamos lá. O que é realmente chocante nessa passagem de O Livro dos Espíritos é a crueza da descrição. Não é do Livro dos Espíritos, isso aqui é da Revista Espírita de 1858, junho. O Suit Cetera da Samaritana, tá? A sensação é relatada como se fosse tão real que o espírito sente a decomposição do corpo físico que ele abandonou. Mas, como assim? Como isso seria possível? A explicação para isso estaria no conceito de perispírito. Pensa nele como um corpo semimaterial que funciona como uma ponte entre o espírito e o corpo físico. Numa interrupção violenta da vida, esse laço, essa ponte, não se romperia de imediato. A separação seria lenta, dolorosa, e enquanto essa ligação persistir, o espírito sentiria por repercussão tudo o que acontece com o corpo que ficou para trás. Agora um ponto...
quando a gente fala, quando os espíritos falam, quando ali no livro nas obras de Kardec se fala em castigo, em punição, a gente tem que entender duas coisas. Uma era o que os humanos encarnados entendiam como castigo e punição. Bom dia, Irleia, obrigado. Bom dia, Paula. A palavra em francês é châtiment, e ela é usada para as duas palavras em português, castigo e punição. Só que o entendimento de punição, no contexto de Kardec, conforme o espiritualismo racional, era consequência natural dos seus atos, entende? Então, isso é uma coisa. Quando o espírito vem e fala, estou sendo punido por Deus, Deus está me castigando, ele pode ter até o entendimento disso, mas ele também pode ter uma falta de entendimento e dizer que ele está sendo castigado, quando na verdade é só as consequências do que ele fez. E quando a gente fala em consequências, nós precisamos entender, existe a lei divina. A lei divina rege tudo. Nós temos na matéria a lei de... Na matéria nós temos a lei de ação e reação, por exemplo. Então, quando eu ofereço uma força, se eu pego as minhas duas mãos e faço isto com uma mão, significa que a outra mão está oferecendo uma força contrária de mesma intensidade e em sentido contrário. Isto é a lei de ação e reação. Se eu tentar desafiar a gravidade e pular do prédio, não vai dar certo, porque a lei divina, que também rege a lei da matéria, está ali e não adianta, né? Então, quando o espírito faz certas coisas, a lei divina está ali e ele vai sofrer as consequências daquilo. No caso da desistência, né, da morte voluntária, ele vai sofrer certas consequências. E uma dessas consequências é isso, é estar mais tempo ligado ao corpo com dificuldade de se desligar. Eu estou rindo porque apareceu aqui embaixo a Wandinha, com a imagem dela, né? E o assunto acaba tendo até uma ligação, né, com a série, mas enfim, com a ideia ali. Não que seja um assunto leve, não que seja um assunto fácil, né? Bom, esse estado de ficar ali mais tempo ligado ao corpo, sentir os vermes roer e tudo mais, que é uma consequência que coloca o indivíduo frente a frente com aquilo que ele fez. E isso tem uma parte importante, né? Que é, eu sei que eu fiz errado, estou sofrendo pra caramba, e isso é importante para que ele se lembre de que isso é ruim. Entende o que eu quero dizer, né? Vamos lá. Tudo o que acontece com o corpo que ficou para trás. Agora, um ponto muito importante precisa ficar claro. A doutrina espírita não fala de castigo eterno ou de uma condenação divina. O sofrimento vivenciado é apresentado como uma consequência natural e direta do ato, regido pela lei de causa e efeito. Sim. Eu não sei de onde a inteligência artificial tirou isso aqui de lei de causa e efeito. De verdade, eu não sei. Não sei se tem algum comentário de tradutor ali nas obras e tudo mais. Porque Kardec não fala em lei de causa e efeito. Causa e efeito é um axioma da ciência. Existe um efeito, logo esse efeito tem uma causa. Tá bom? Eu vou depois postar essa live lá no canal do vermelhinho lá. Vocês sabem qual é? Não vou falar. O nome do canal também é Espiritismo de Verdade, tá bom? Simples assim. Essas consequências geralmente se manifestam de 3 formas. Primeiro, uma perturbação espiritual que pode ser longuíssima. Segundo, a necessidade de reencontrar as mesmas provas numa vida futura, e muitas vezes de forma agravada. E por fim, um profundo sofrimento moral, o remorso por ter abandonado a missão e pela dor causada em quem ficou. Vejam, isso aqui é o que eu estou falando. É o que demonstra as obras de Kardec, é o que demonstra o que os próprios espíritos falam sobre isso, aqueles que cometeram essas coisas. Então, um ponto muito importante é aquele. Nós estamos passando por uma vida, temos provas escolhidas, temos provas não escolhidas, mas tudo traz um avanço, um aprendizado. Desculpem. Eu estava falando, né? Quando a gente
que a vida, a gente escolhe, né, na vida provas, tem provas que não são escolhidas, mas tudo na vida visa o aprendizado. Aí a gente pega, não, isso aqui é muito pesado para mim, interrompe. Quando a gente toma essa decisão, é uma prova que a gente não cumpriu, é uma coisa que a gente não superou, é algo que a gente não aprendeu. Isso já faz com que a gente tenha que recomeçar. Então, vejam só como isso é importante. Por exemplo, eu neste momento sou uma pessoa formada, tenho uma inteligência, tenho uma consciência sobre as coisas, tenho um conhecimento. E aí vem as dificuldades. E aí quando vem as dificuldades, eu prostro, né? Palavrinha difícil, mas enfim. Eu não quero aguentar e tudo mais, eu interrompo. Eu vou me arrepender disso porque era importante para mim. E eu vou falar, pô, que merda, eu vou ter que recomeçar, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não aprendi o que eu tinha que aprender, não superei o que eu tinha que superar. Então eu vou ter que voltar numa nova vida, neste mesmo planeta, ou num planeta semelhante, de novo enfrentar o mesmo tipo de provas difíceis, dessa matéria difícil, de toda essa dificuldade que está aqui. Então vejam, eu estou prolongando a minha estadia em um planeta não ruim, mas denso, que oferece todas essas dificuldades. E aí vem a questão dos agravantes, que é aquilo que eu tinha falado. Além disso, eu provoquei dificuldades para as outras pessoas. Às vezes o meu ato traz uma tristeza tão profunda, tão grande para outros, que a outra pessoa, se ela não toma essa decisão, ela abandona da vida, definha e morre. Isso também é uma dificuldade que ela vai ter que enfrentar, mas que tem a minha responsabilidade. Tem várias coisas que vão agravar muitas vezes isso. O que não vai acontecer, o que não é uma lei, um agravante, é a ideia de que aquele que cometeu isso vai fazer alguma coisa com o seu perispírito e por isso necessariamente ele vai nascer numa nova vida com doenças mentais, com deformações físicas ou qualquer coisa assim. Essa não é uma verdade, tá? Esse testemunho, que foi publicado na Revista Espírita lá em 1861, revela a profundidade desse tormento. Não é um sofrimento físico imposto de fora, mas uma dor que nasce de dentro, da consciência do erro, do orgulho ferido e daquela oportunidade de progresso que foi jogada fora. É sempre isso. A consequência não é exterior. Se há alguma coisa exterior, quando o espírito fica achando que os vermes estão roendo, fica ressentindo o corpo, ainda está ligado a uma questão interior, porque ele está, por conta do que ele fez, do seu remorso, ele não tem essa facilidade de se desligar daquela situação. Tá? Mas a visão espírita não termina na dor. Muito pelo contrário, ela sempre aponta para um caminho de esperança e de reabilitação. A justiça divina, nesse contexto, vem sempre acompanhada da misericórdia. E aí que entra o conceito de reparação. Nenhum erro é visto como definitivo. A alma sempre vai ter novas chances, em novas vidas, para reparar as faltas, aprender as lições que foram adiadas e retomar o caminho da evolução. Não existe condenação eterna, apenas novas oportunidades de recomeçar. No fim das contas, a visão espírita, apesar da seriedade com que trata o assunto, é fundamentalmente otimista. Ela se baseia na crença do progresso contínuo de cada alma, sempre guiada pelo que ela chama de justiça e amor de Deus. Fica então uma reflexão para a gente. Se a premissa é de que cada vida, com todas as suas dores e alegrias, é uma escola para o espírito, como é que isso muda a nossa perspectiva sobre os desafios? Como o sofrimento pode ser transformado em força e as provações em degraus para a nossa evolução? Encontrar essa resposta talvez seja o grande aprendizado proposto. Alguém aí quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Alguém quer perguntar, quer colocar alguma observação, o que ouviram, dúvidas, né? Aliás, inclusive sobre essa pergunta, né? Aqui, como ressignificar nossas dores, como encontrar força na provação. A gente deve, então, agir com aquilo que chamam de resignação e simplesmente se submeter, por exemplo, às dores, às doenças, né?
Se alguém quiser falar, perguntar sobre isso, fique à vontade. Alexandre, não vou abordar isso porque não é assunto do espiritismo, né? Isso é um assunto científico, no caso da ciência material, e também não está totalmente fora do nosso tema aqui, tá? E aí, na sequência, eu vou demonstrar para vocês alguns casos que estão demonstrados ali na Revista Espírita, tá? Se alguém quiser falar sobre, diga aí. Vamos lá na Revista Espírita. E aí eu vou colocando para vocês aqui. Lembrando, gente, sempre, eu uso o Kardecpedia para estudar a Revista Espírita e algumas outras coisas. Para o que não dá? Nem o Céu e o Inferno, nem a Gênese, que foram adulterados. Lembrando, as edições originais não adulteradas são da editora Mundo Maior, que você encontra para download também aqui no nosso site. Eu quero Grupo de Estudos, o Legado de Allan Kardec, tá? Eu quero baixar as obras não adulteradas de Kardec. Aí você baixa todas lá, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, na Revista Espírita de 1858. Em junho, nós temos o caso do Palestras Familiares de Além Túmulo, o Suite Etc. da Samaritana. Eu vou colocar aqui, eu não vou poder colocar, acho que a palavra eu vou ter que mudar. Marco, tenho dificuldade de crer hoje em dia na vida além daqui. Pega a Revista Espírita de 1858, meu amigo, lá a partir de janeiro e começa a estudar. Se possível, cria um grupo e estuda em grupo, com pessoas que queiram aprender, tá? Vamos colocar aqui. Eu vou alterar a palavra, tá? Porque senão ele vai bloquear no comentário. Então, aqui nesse caso, nós temos um caso ali, talvez um dos primeiros, que mostrou para Kardec, pela observação, que os espíritos podem ter sensações ligadas à matéria. Não do espírito, mas porque o espírito ainda está ressentindo o que se passa na matéria. Tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês lerem. Eu não vou ficar lendo porque é extenso. Esse é um primeiro caso. Então, nesse caso aqui, o indivíduo estava ali sofrendo um desespero absurdo, moralmente, né? Ele estava assim, desolado, talvez não encontrasse soluções na vida, respostas. Foi lá numa casa de banhos, como existia naquela época, e aí depois encontraram ele lá na banheira, né? Toda aquela cena terrível. E Kardec resolve evocar esse espírito. Aliás, ele cometeu isso no dia 7 de abril de 1858. Ele evocou o espírito no dia 13 de abril, apenas 6 dias após sua morte. O que eu quero dizer para vocês é que isso é possível. Não tem isso de que tem que esperar um tempo aí. É claro, evocações tão rápidas, principalmente para espíritos em perturbação, são muito mais difíceis. E esse espírito demonstra isso aqui, tá? Mas não existe essa limitação de que não pode, tem que esperar um mês, um ano, seja lá o que for. Para quem não sabe, é possível evocar até espíritos de pessoas encarnadas. Tem dificuldades nisso, pode ter problemas, inclusive, mas é possível. Isso está demonstrado na Revista Espírita de 1860. Tá? Estudem a Revista Espírita. Aí, só para responder aqui, o Nilson perguntou, cheguei atrasado, falei sobre acidente, como é na visão espírito, acidente, karma, punição. Nilson, lembrando sempre que vamos aprender até, gente, a substituir essa palavra. É importante, é muito importante a gente aprender a usar os termos corretos conforme a ciência, porque as palavras importam. A gente fala muito em na visão espírita. Vamos substituir o que o espiritismo demonstra. Entende? Porque o espiritismo é uma ciência e ele demonstra certos fatos. Não é opinião. Entende?
Eu sei que você está começando, é uma observação geral, tá? Porque eu também estou aprendendo a fazer isso. O que o Espiritismo demonstra, né? Isso está demonstrado, Nilson, no Céu e Inferno da editora Mundo Maior. Então, vai lá no nosso site, Grupo de Estudos, O Legado de Allan Kardec, clica aqui em Baixar as Obras, vai lá, vai abrir essa pastinha aqui, 1865, O Céu e o Inferno, e aí na segunda parte você vai ver o tema. Aqui, ó, primeiro capítulo da segunda parte, O Passamento. Deixa eu aumentar aqui para vocês, né? Aqui. Aqui, ó, O Passamento. Tá? Essa obra inteira, eu recomendo muito o estudo dela. E aí, resumindo, né? Num caso de acidente, não houve um enfraquecimento dos laços, isso torna mais difícil, por isso a prece por pessoas que morreram de acidentes é ainda mais importante, até mesmo sobre o túmulo, tá? Eu não sabia disso, mas tem uma passagem aqui que demonstra isso. Fazer preces sobre o túmulo, sabe aquela coisa, aquele hábito antigo, tradição antiga de velar o corpo, né? Que hoje em dia se faz aí, mas que se fosse realmente usado para o que deveria, poderia ajudar muito mais. Porque a prece sobre o corpo da pessoa, a prece profunda, concentrada, ajuda o desligamento do espírito, tá? Inclusive para suicidas isso também pode ajudar. Apesar do que ele fez, gente, a gente não pode negar a caridade a eles. A gente pode também fazer preces, buscar ajudá-lo, buscar conscientizá-lo e tudo mais. Mas tem que ter conhecimento para isso. Bom, e nunca karma, nunca punição, tá? Acidentes acontecem. É complicado você falar que a pessoa planejou um acidente, porque um acidente é um acidente, gente. Tem coisas assim que a pessoa pode, de uma certa maneira, se suscitar aquilo, mas enfim, é um assunto complicado. Vamos continuar aqui. Aí, a gente vai para a Revista Espírita de setembro de 1858. Problemas morais, suíte cetera por amor. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Um rapaz estava noivo de uma moça e aí eles brigaram. Quando eles brigaram, não sei porquê, a moça resolveu falar, não quero mais casar com você, eu não quero saber de você e tudo mais. Quando ela fez isso, colocou ele para fora da casa, não volta mais aqui. Ele se desesperou, no dia seguinte foi lá na porta dela, pelo amor de Deus, volta para mim, eu quero muito você. Ele tinha uma paixão ali por ela. E ela, não, some daqui, eu não quero mais saber de você. Ele era acho que ele era um sapateiro, então ele tinha uma faca de sapateiro, uma faca de cutelo, alguma coisa assim. Ele, num ato de emoção, o site está aqui na tela, tá? Num ato de emoção descontrolada, arranca a faca e crau no próprio peito. E morre ali na porta dela. Aí é muito interessante a gente ver o resultado disso para ele. Ele fez isso aqui há 7, 8 meses. Kardec... Não. Deixa eu ver quando é que ele fez isso. Fato foi encontrado no dia 7 de abril também, numa revista, e despertou a ideia de evocar. Fizeram a 10 de agosto de 1858, então também pouco tempo depois. E ele começa a questionar o espírito, né? Resumindo aqui para vocês. O espírito tinha consciência do que ele tinha feito, ele percebeu mais ou menos assim, sabe? Puta, que merda que eu fiz, né? Tirei a minha vida por nada. Por um ato de descontrole, né? Ele faz isso. E ele, ao mesmo tempo, fala assim, mas quer saber? Foi até melhor para ela, porque não que isso seja bom, né, gente? Mas ele não era um espírito ruim, então ele fala, quer saber? Foi até melhor para ela, porque eu estava ali atrapalhando ela não gostava de mim mesmo.
E aí eles perguntam, né? Porque ele deixa claro que ela não gostava dele, ela acabou se envolvendo com ele ali por um ato meio... ou isso está na introdução, não lembro. Mas ela se envolveu com ele sem gostar. E Kardec pergunta para São Luís se ela também tinha uma responsabilidade nisso. E ele diz que sim, ela tinha uma responsabilidade nisso também. Porque o ato de se envolver com alguém sem gostar, envolver ele numa paixão, né? Em laços ali, não querendo sustentar e se aproveitar do primeiro momento para despachar a pessoa, provocou também um efeito, né? Então ela também tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade não é Deus quem vai impor, é a consciência dela. Principalmente, já muitas vezes começa ali na própria vida, né? Mas principalmente talvez após a morte, quando ela olhar para trás e falar, puta, olha o que eu fiz, né? Se não fosse eu, ele não teria feito isso. Entende? E aí, ele percebe que ele interrompeu, que foi uma vida desperdiçada e que ele vai ter que começar de novo. Ele fica vendo constantemente aquele momento na própria mente, ele fica revendo o momento que ele fez aquilo. Por quê? O remorso. Aquilo fica repetindo. Eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma coisa errada. Mas é uma consequência diferente ou muito menor do que para o caso do suíte etc. da Samaritana. Tá? Kardec aqui não perguntou se ele tinha a sensação do corpo, pelo que eu me lembro. Tá? Se ele sentia o corpo sendo roído, qualquer coisa assim. E o espírito também não falou. Então nós temos esse caso. Vamos falar sobre a questão do que o movimento espírita afirma. Que a pessoa fez isso, então ela vai desorganizar o perispírito dela, o perispírito dela vai carregar coisas, numa próxima vida ela vai renascer deformada ou qualquer coisa assim. Isso é muito comum, muito presente no movimento espírita. E aí a gente tem que retomar os fatos que estão nessa ciência. Eu vou usar o céu e inferno adulterado aqui, tá, gente? Mas é só porque eu sei que nessa parte não foi. Isso aqui, vai estar na segunda parte. Capítulo 5, suíte etc. Aqui tem vários casos. Eu vou me concentrar sobre o caso do senhor Felicen. Feliçan, deve ser, né? Era um homem rico, instruído, poeta espirituoso, de caráter bom, cortês e afável, e de uma perfeita honradez. Marquem bem isso. Especulações equívocas haviam comprometido sua fortuna. Não lhe permitindo mais a idade restabelecê-la, cedeu ao desalento e se suíte etc. em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto. Não era um materialista nem um ateu, mas um homem de humor um tanto leviano, e preocupava-se pouco com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, evocamos 4 meses após a morte por simpatia pela sua pessoa. Então, de novo, era um homem rico, instruído, poeta espirituoso, de caráter bom, cortês, afável, de perfeita honradez. Tá? E aí ele fez isso. Só que aí vem uma questão muito importante aqui. Aqui, Vossa morte afetou-nos tanto mais quanto prevíamos suas tristes consequências para vós, e em razão, sobretudo, da estima e da afeição que tínhamos para você, e em razão disso, né? Pessoalmente, não me esqueci quanto foi bom e cortês para mim. Talvez seja Kardec aqui. Pera aí, gente, só tirar. Negócio chato desse TikTok. Bom, ficaria feliz de testemunhar meu reconhecimento, se puder fazendo algo que lhe seja útil. Resposta do Espírito. E, no entanto, eu não podia escapar de outra maneira às dificuldades de minha posição material. Agora não preciso senão de orações. Orai sobretudo para que eu seja libertado dos horríveis companheiros que estão perto de mim
e que me obsidiam com seus risos, gritos e zombarias infernais. Para eles já é diferente, tá vendo? Eles me chamam covarde e têm razão. É covardia deixar a vida. É a 4ª vez que sucumbo a essa prova. No entanto, eu prometera a mim mesmo não falhar. Fatalidade. Ah, orai, que suplício meu. Sou bem desgraçado. Fará bem mais por mim orando do que eu fiz por vós quando estava na terra. Mas a prova em que falhei tantas vezes se ergue diante de mim em traços inapagáveis. É preciso que eu a suporte de novo num dado tempo. Terei força para isso? Ah, recomeçar tantas vezes a vida, lutar tanto tempo e ser arrastado pelos acontecimentos a sucumbir contra a vontade. É desesperador, mesmo aqui. É por isso que preciso de força. Extrai-se força da prece, ao que se diz, orai por mim. Quero orar também. Observação de Kardec. Formatação aqui está errada, tá? Observação em outro parágrafo. Este caso particular de suíte etc., embora executado em circunstâncias muito corriqueiras, apresenta-se, porém, numa fase especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes a essa prova, que se renova a cada existência, e renovar-se-á enquanto ele não tiver a força de resistir a ela. Aqui, além da questão moral, além de tudo que ele mostrou aqui, tem aquilo que eu falei para vocês no começo, para vocês prestarem atenção. Era um homem rico, instruído, poeta espirituoso, de um caráter bom, cortês, afável, de uma perfeita honradez. Tinha nada de pessoa deficiente, com o pensamento embotado, com problema mental, não tinha nada disso. Essa é a falsa ideia que o movimento espírita repete. Porque vejam, para esse espírito, escolher uma vida onde ele era uma pessoa plenamente capaz, instruída, rica, de caráter bom, porque ele tinha um caráter bom, ele estava falhando nisso, mas ele não era uma má pessoa, ele não fazia mal para os outros, era honrado, mas ele estava falhando nessa prova. Percebem isso? Isso era importante para ele. Ele tinha que ter todas as condições possíveis de, nesse caso, angariar uma fortuna, ficar rico e de repente perder tudo. Essa era uma prova muito importante e ele não estava conseguindo passar por ela. E aí tem a questão do hábito. Chegou o problema, eu vou desistir. Chegou o problema de novo, eu vou desistir. Percebem como isso é um sofrimento tão grande para o espírito? Percebe como isso explica e ensina para nós tantas coisas? Porque enquanto ele não superar isso, ele vai continuar tendo que recomeçar. E ele já está aí há 4 vidas, tendo que reencarnar no mesmo tipo de planeta, no mesmo tipo de prova. Quando ele superar isso, se ele não tivesse feito também da primeira vez, né, não teria tido todo esse problema. Mas quando ele superar isso, aí de repente ele consegue caminhar muito rápido para a possibilidade até de encarnar em um planeta melhor, de voltar a estar plenamente no bem, plenamente feliz, tranquilo. Por quê? Não porque ele já é um espírito superior, mas porque ele já era um espírito bom, ele queria fazer o bem. Talvez ali, como ele diz, né, falta ainda aprender. Um caráter, um humor um tanto leviano, preocupava-se pouco com a vida futura. Isso demonstra o quê? Que ele não aprendeu sobre a vida futura. Isso é mais um dos motivos para ele fazer o que fazia. Se ele tivesse aprendido, se ele estivesse aqui com a gente conversando, se ele tivesse pegado as obras e lido, a gente não sabe se ele se renegou a isso. Talvez ele não tenha tido acesso ainda, né? E aí, numa próxima vida, ele vai passar pelo plano espiritual, no período de erraticidade, vai estudar, vai aprender, e de repente, numa próxima vida, ele escolhe vir com todas as capacidades possíveis, pleno, e de repente escolhe desenvolver mediunidade, porque ele fala, eu preciso estudar sobre o espiritismo, tem que ter um jeito de eu chegar a isso. Ou ele escolhe nascer numa família que é espírita, onde ele vai ter contato com isso, onde ele vai poder aprender sobre isso. E onde o aprendizado vai fazer toda a diferença. A gente precisa parar de acreditar nisso que o movimento espírita faz e fala. Não,
Entendam bem o que eu vou falar, tá bom? Paciência. O que importa é ser bom. Sim, o que importa é ser bom. Mas para ser bom, é preciso que o espírito também entenda onde ele erra para não repetir mais. O conhecimento ele é importante. Só o conhecimento também não ajuda, porque só o conhecimento, só a inteligência, muitas vezes o espírito sabe, mas não desenvolveu a moral ainda. Tem que ter os dois. Agora, o conhecimento é super importante. Por quê? Vai dar para o espírito que tem boa vontade a capacidade de mudar os seus rumos, de escolher melhor. Essa é a força da ciência espírita, essa é a força da doutrina espírita. Imagina essa força ensinada para uma criança desde os seus primeiros passos, desde que ela tem condição de aprender alguma coisa. Conforme, claro, a capacidade que ela tem de aprender, né? Conforme a sua idade, você vai adequando esse ensinamento moral. Você não vai chegar para a criança e falar que se ela cometer isso, ela vai ficar ali com os vermes roendo. Não é isso, né? Mas a questão da paciência, da confiança em Deus, obrigado, Viviane, da calma, do aprendizado de conter as suas emoções, do porquê não fazer o mal aos outros, né? Quando é o caso. Hoje a humanidade está extremamente materialista e por toda parte o que se tem é uma completa incerteza sobre o futuro, inclusive no movimento espírita. O movimento espírita, me desculpem, mas tem oferecido pouco ou quase nada à humanidade, porque o que ele tem oferecido é mais um pouco de visão de medo, é mais um pouco de visão de incerteza. E o pouco que se tem ali de verdade, de coisa boa, é apagada pela face ridícula que o movimento espírita apresenta para o povo, para as pessoas que têm racionalidade, envolvendo ônibus no mundo espiritual, essa ideia de que fulano passou por tal coisa, então ele está pagando débito de vida passada. Isso choca a razão, isso choca o bom senso, e as pessoas desprezam o espiritismo por causa disso. A gente precisa retomar o que de fato é o espiritismo. Ele é claro, ele é racional, ele é simples, ele é lógico. Ele é simples, o espiritismo não é uma coisa difícil, o espiritismo é uma coisa simples. Tem pessoas que entendem o espiritismo sem nunca ter estudado. Obrigado, amiga. Entende? E aí, voltando à questão de como está a humanidade hoje, a gente volta de novo lá ao livro O Céu e o Inferno, da editora Mundo Maior, onde Kardec abre o livro fazendo justamente essa reflexão, o futuro e o nada. Quando o ser humano tem incerteza sobre o futuro, quando ele não tem uma lógica clara, algo fundamentado sobre o que vai esperar ele no futuro e sobre o porquê ele está aqui passando o que passa, ele se volta a si mesmo, ele se volta ao materialismo, ele se volta ao vamos desfrutar do hoje, do agora, porque o depois ninguém sabe. E aí o movimento espírita vem com o quê? Mais materialismo. Não, eu vou... Na vida depois eu vou ter casinha, eu vou ter que ter uma caminha, eu vou ter que me alimentar, né? Eu estou um pouquinho apegado, então, não, mas eu já sei, em nosso lar tem sopinha, né? Então, a pessoa cria uma falsa ideia que continua o mesmo materialismo. Então, assim... Para que eu vou me esforçar? Entende? Para que eu vou me esforçar para me desapegar? Para que eu vou me esforçar para fazer mais o bem, para ser uma pessoa mais espiritualizada, menos apegada à matéria, para aprender tudo isso? Para quê? É uma continuidade. Continuidade no sentido material, né? O Nilson falou, fiz essa observação quando assisti o filme. Exatamente. Muita gente pensa, mas se lá é aqui, para que a gente encarna então? Desculpem a palavra, mas na cabeça de muita pessoa forma a seguinte imagem. Deus é um crápula.
Porque se eu posso estar lá tem tudo, lá é matéria, lá tem carrinho. Para que eu tenho que encarnar aqui? Para viver essa miséria? Aí tem uma ideia totalmente errada do que a gente está fazendo aqui. Lá as coisas são parecidas, mas não são iguais. Não. Você começou o seu comentário com uma passagem do Pai Nosso que não tem nada a ver com esse sentido que a gente está conversando aqui, né? Outra coisa, as coisas são parecidas no sentido moral. No sentido moral, a pessoa o espírito que desencarna daqui não se transforma do dia para a noite, continua fazendo o que faz. Se o espírito é muito apegado à matéria, se ele tem uma sistematização sobre a matéria, ele vai muitas vezes até criar todo um ambiente imaginário para ele, só que essa imaginação do espírito, ela, num certo grau, ela se materializa pela ação plástica da matéria perispiritual. Certo? Isso é uma coisa. E tem limite. O espírito não vai criar uma cidade inteira. Ele vai criar alguma coisinha ali ao redor dele enfim, extravasa essa dependência falsa que ele tem de certas coisas, né? De certos apegos. Cristiane está respondendo aqui o Júlio, deixa eu só ver o que era. Como se explica uma tragédia dessas na visão espírita? Tanta dor, crianças órfãs. Júlio, faz parte. Esse é o ponto, faz parte de estar aqui. A explicação errada, a explicação falsa é de que as pessoas passam isso necessariamente porque elas têm alguma coisa a resgatar. Quando a gente fala em resgate, não vamos tirar da ideia essa coisa de débito, de pagar algo a Deus ou ao universo, seja lá o que for. Deus não opera por crédito e débito. Espíritos que se afastam do bem, quando se arrependem, escolhem voltar ao bem. Para isso, eles precisam superar o que eles desenvolveram. Entende? Se desenvolveram. Errar, todo mundo erra. Ok? Mas tem alguns que se apegam ao erro, ou ao resultado do erro. E faz parte a gente nascer aqui. Por que existiu o bigodinho? Sabe de que eu estou falando, né? O alemão. Por que existiu o bigodinho? Primeiro, porque o espírito é livre para escolher. Não tem um espírito, um Deus, ou seja lá o que for, que vai se interpor à escolha do espírito. Ele tinha inteligência, ele era muito inteligente, ele podia ter escolhido diferente. Mas ele escolheu fazer errado. No fundo, porque ele não sabe. No fundo, porque é ignorante. Quando a gente fala que ele tem consciência, é porque ele já entende, ele sabe que ele está fazendo errado. Mas no fundo, ele ainda não entendeu tudo. Fez o que fez, isso acomete um mal. Esse mal no sentido físico, em primeiro lugar, né? No sentido material, a muitas pessoas. Só que assim, tinha lá os judeus, né, que sofreram, câmara de gás e tudo mais. Aquilo foi um mal físico para eles. No sentido moral, aquilo foi... eu quero dizer o mal verdadeiramente existiu para eles? O mal existe para aquele que é vítima daquele que comete uma maldade? O mal existe para aquele que está fazendo. Ele está no mal, porque o mal é se afastar do bem. Para aquele que sofre os maus efeitos das escolhas do outro, o mal só existe quando ele escolhe mergulhar no mesmo poço e escolhe a vingança, a perseguição e tudo mais. É lógico que a gente tem que se defender. São coisas diferentes, né? É lógico que, com todas as possibilidades, aquilo deveria ter sido parado. Só que também muita gente escolheu fazer parte daquilo, né? A gente sabe a história. Mas entendem o que eu estou falando, né? E as consequências desse mal, as consequências dessas escolhas más de uma pessoa ou de grupos de pessoas acometem outras. Isso é uma prova que cada um passa, mesmo que não tenha escolhido, traz aprendizado
Isso traz aprendizado para a humanidade. A humanidade, com tudo isso, deveria ter aprendido, mas parece que não aprendeu, né? A importância da liberdade, a importância do bem, a importância da benevolência, da caridade, a importância da colaboração, mas parece que não aprendeu. Hoje a gente começa a viver coisas muito semelhantes. Então vejam, faz parte de estar aqui. Quando que isso vai mudar? Quando a mentalidade, a maior parte da humanidade mudar de mentalidade. Aí essa maior parte, ou ela vai para um outro planeta, e aqui continua sendo um planeta com essas características que oferecem esse tipo de prova para aqueles que ainda precisam nascer nesse tipo de ambiente, ou aqueles que estão aqui, que não se adequam mais a esse novo momento, vão para um outro planeta, viver em condições que são necessárias para eles. Obrigado, Jack. Por que todo espírita usa óculos? Deve ser de tanto ler, né? Sei lá. Deveria, pelo menos, né? Ler bastante. Jane, onde fica o céu e o inferno? Em lugar nenhum. Kardec passa sobre isso lá na obra O Céu e o Inferno, demonstrando que a própria ciência acabou com essa ideia que se tinha antigamente de que o céu fica em cima e o inferno fica embaixo. Onde é o embaixo da Terra? Não tem. É o núcleo da Terra? Nesse sentido pode ser. Mas onde fica o em cima? Desde que a astronomia se desenvolveu, desde que o ser humano sabe que a Terra não é uma cúpula, não existe em cima. Nós estamos mergulhados no espaço infinito. Para mim, o que é em cima é o que é para baixo para quem está no Japão. Entende? Não existem localizações. Não existem localizações. Do mesmo jeito que não existe colônia espiritual, onde o movimento espírita fica imaginando que a pessoa, quando morrer, tem que ir daqui para um outro lugar. O que existe é o espaço infinito que está ao nosso redor o tempo todo, se entrelaçando o tempo todo com os espíritos. Os espíritos povoam o espaço infinito. Tá? E aí, Paulo, lembrando, né, você citou evolução em 2 mundos. Nós estamos falando da ciência espírita e não das opiniões isoladas de certos espíritos. Tá bom? Evolução em 2 mundos é um romance. Tem alguns acertos. Tem erros também, e quando a gente volta para trás, nas primeiras obras, tem muitos erros. Otto, a prova para isso que você está falando aí, eu não sei se existem espíritos, se nada disso existe, está aqui, ó. Aliás, adorei essa frase aqui, porque ela resume. Ela está aqui. Estude Kardec. Quando a gente fala estude Kardec, não é porque o Espiritismo é o resultado da opinião de Kardec. É porque o Espiritismo é uma ciência. Essa ciência está toda apresentada na Revista Espírita. Lembrando, de novo, O Céu, o Inferno e a Gênese foram adulterados. Não leiam da editora da Kardecpédia. Recorram à edição da editora Mundo Maior. Ricácio, não, o Espiritismo não é racista. Vou cansar de ter que demonstrar a mesma coisa. Não vou falar sobre isso, não. Já falei bastante, tá? Quem quiser, olha lá, tem os vídeos na minha timeline, tem vídeo fixado sobre isso. Só ir lá. O primeiro vídeo que está fixado na minha conta é sobre isso, tá? José Lucas, o ser humano é perverso por natureza. Não, não é. Isso é falso. Essa é a ideia de Nietzsche. É falso. Nietzsche, filosofia materialista, que substituiu a filosofia do espiritualismo racional, tá?
por uma imposição materialista no final do século XIX. Estudem o livro Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo. O ser humano não é perverso por natureza. O espírito é criado simples e ignorante. O espírito é criado simples e ignorante. Como uma criança que é colocada no primeiro ano da escolinha, ela não sabe nada ainda. Ela vai aprendendo ao lidar com as dificuldades, ao lidar com os outros. Ela erra, ela supera o erro, às vezes ela se apega ao erro, ela se torna uma criança teimosa, ela tem que repetir o ano, tá? Não existe nada disso que o ser humano é perverso por natureza. Essa é a visão pessimista de Nietzsche, que não corresponde aos fatos. Como Kardec explica a transição planetária? Isso está na Gênese, na segunda parte, tá? Que também não tem nada a ver com o que o movimento espírita faz. Então vamos lá na Gênese da editora Mundo Maior. Na segunda parte, quer ver? Deixa eu pegar aqui o índice. Segunda parte não, terceira parte, né? Que é as predições segundo o Espiritismo. Aqui, ó. Os tempos são chegados. É o finzinho, é o último capítulo. Os tempos são chegados. Kardec fala sobre isso aqui. Eu recomendo que vocês leiam, baixem lá a obra, a Gênese da editora Mundo Maior, e estudem sobre isso daqui. Não tem nada a ver com o que o movimento espírita fala, porque o movimento espírita está colocando datas para as coisas, está colocando como se tivesse aqui espíritos, né? A ideia do movimento espírita é assim. Chico Xavier diz que tem uma data limite. Se até 2050 não sei quanto lá não aconteceu, acontecer tais coisas, aí os espíritos queriam ajudar o mundo, já não vão mais ajudar, uma leva de espíritos que veio até nós para promover não sei o quê. Não é assim. Tá? Não tem data para as coisas, não dá para ter data para as coisas. O que é a data para um espírito que é eterno? É ridículo isso. A gente vai se desenvolvendo. A transição planetária é isso. E quando a gente vê a obra de Kardec, eu sempre digo para vocês, ele falava com os olhos brilhando. Por quê? Ele falava assim, a transição planetária, de fato, ela é uma constante, tá? Não é uma coisa que, começou agora. Ela é uma constante. Mas conforme ele via todo aquele ambiente, todo aquele cenário, ele falava, ela está assim a pleno vapor e a nova geração vai ser uma geração muito melhor, que o mundo vai mudar. Por que ele falava isso? Por duas razões. Porque o espiritualismo racional era uma filosofia, uma ciência espalhada pela face da Terra, por todos os cantos. Foi a primeira escola filosófica aqui no Brasil, para vocês estudarem sobre isso. Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo, tá? E segundo, porque o Espiritismo, no percalço do espiritualismo racional, que abria os caminhos para ele, né, se desenvolvia também de maneira muito potente. Então, ele olhava para isso e falava, a nova geração vai ser a mudança. O mundo vai mudar para sempre agora. E, infelizmente, por imposição de materialistas que se transformaram, e misticistas, que também são materialistas, né? Que se transformaram em ferramentas de espíritos contrários ao progresso humano, tudo isso foi perdido, tudo isso foi desfeito. O espiritualismo racional foi varrido da face da Terra no final do século XIX, e vocês precisam entender a profundidade do espiritualismo racional, ele é importantíssimo. E segundo, quando Kardec morre, tomam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, substituem ela por uma sociedade anônima com fins lucrativos, inserem misticismo, acabam com o propósito da revista espírita, provocam um total descrédito ao espiritismo na França, que então o abandona. Aqui no Brasil começou certinho, foi substituído pelo rustanguismo que dominou a FEB desde 1890. É por isso que hoje nós não temos espiritismo no Brasil, mas sim um rustanguismo espiritualizado, cheio de absurdos, cheio de erros. Rustanguismo esse que já se exporta para outros países. Dá para encontrar até na Rússia grupos estudando
nosso lar. E se dizem espíritas, tá? E aí, Chay, então tudo que aprendemos sobre colônias é falso? Sim. Virtualmente tudo. Bom dia, Ariane. Essa é a falsa ideia. Ou, né, uma das tantas falsas ideias que se instalou porque o movimento espírita que não estuda a obra de Kardec, que trata isso daqui, e principalmente isto aqui como lixo, não fez o que tinha que fazer. Que é o quê? Alguém te liga falando uma coisa que parece suspeita, você vai questionar, você não vai aceitar cegamente, né? Se você não sabe do que é aquilo, você vai pedir ajuda para alguém. Ninguém fez isso. Obrigado, Jack. Acho que eu já tinha falado, né? Por falta de fazer isso, essas ideias se implantaram no movimento espírita. Então, de novo, repetindo tudo, não existe essa ideia de que no mundo espiritual vai ter uma cidade com muros altos para separar para dentro os bons, para fora os maus. Os maus não veem os bons. Se vissem, não os atacariam porque fogem de medo. Se tentassem os atacar, não aconteceria absolutamente nada porque o espírito não se fere. Não há do que se defender. É ridículo. Não tem esse negócio de que no mundo espiritual o espírito vai ficar tomando sopinha, vai ficar tomando suquinho leve para se desapegar da matéria. Se ele está apegado na matéria, ele vai ficar tentando suprir esse apego e não vai conseguir. Ele vai tentar realizar o desejo que ele tinha e ele não vai conseguir. E isso para ele é um suplício. E esse suplício é necessário justamente para o desapego. Espírito não dorme. Espírito não se cansa fisicamente. Espírito não precisa se nutrir. Espírito não tem dor, não tem fome, não tem calor, não tem frio. A não ser que ele esteja tão apegado à matéria que ele acha que tem. Mas relembro a vocês, a ideia que se faz de colônia espiritual é que não são espíritos assim tão apegados, tão perturbados, né? Então, Chay, lembre-se disso, tá? Recomendo a leitura do Autonomia para entender o contexto de Kardec. Recomendo a leitura do Céu e Inferno e da Gênese, da editora Mundo Maior, edição não adulterada, tá? Que você encontra lá no nosso site, Grupo de Estudos, O Legado de Allan Kardec. Recomendo que formem grupos de estudos, estudem a obra de Kardec e talvez principalmente as revistas espíritas. É que todos são importantes, né, gente? Mas assim, Livro dos Espíritos é a base, a revista espírita você vai ver toda a formação da doutrina espírita, você vai ver ela sendo formada na prática, você vai ver os exemplos práticos, você vai entender de como tudo vem, você vai ver uma realidade totalmente diferente do espiritismo. O Céu e Inferno, a Gênese, como eu falei, o Céu e Inferno é muito bom, né, como filosofia, como entendimento da lei divina, é super importante, tudo é importante aqui, tá? Eu vou encaminhando para terminar. Lembro então mais uma vez, a live de hoje foi sobre o autoextermínio, né, para não falar outra coisa. Cadê? Morte voluntária, né? Foi bem legal, gostei aí dos comentários também, né? A ajuda, acho que foi bem desenvolvido aqui. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube. Vamos agradecer, né, também pelo dia de hoje, pelos espíritos que nos acompanharam, pelos espíritos perturbados, sofredores que também acompanham, que ouvem essas palavras, às vezes, muitas vezes junto com vocês, não é só aqui comigo não, com vocês também. Tá? Ouvindo essas palavras, quando possível depois lembrem, aproveitem o ensejo desses pensamentos, dediquem uma prece a eles, dediquem a esses que cometeram esses atos, né? Que eles possam lidar com essas consequências, que eles possam enfrentar o remorso disso, que eles possam entender a necessidade do arrependimento, que eles possam entender que Deus não castiga, que Deus não fecha as portas para ninguém, né? Que eles têm sempre a oportunidade de retomar.
será necessário retomar, né? Para aqueles que aconteceram isso e que fizeram isso. E para aqueles que pensam em fazer isso, né, que essas palavras possam chegar até eles, para que a ideia seja mudada pela razão. Mais uma vez, eu passei por uma depressão profunda para mim em 2019. Eu passei por dificuldades que, para mim, o pensamento era de: chega, eu não aguento mais, me leva daqui. Estou cansado disso. Para que ficar aqui? Eu passei por isso. Foi o estudo que me trouxe de volta à razão e que me tirou desse poço onde eu estava. Em grupo, estudo em grupo. Tá? Gente, um ótimo domingo para vocês. Bom dia, bom descanso. Façam a parte de vocês. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.